Nós vamos iniciar a apostila. Proporcionalidade entre duas grandezas. Ok? Então ele passa alguns conceitos aí de proporção. Proporção direta, proporção inversa. Tem uns conceitos aí, depois vocês podem estar revendo esses conceitos aí que ele passa para nós. Então ele fala o seguinte no primeiro exercício. Considere esferas maciças feitas de mesmo material, ou seja, mesma densidade, porém com raios diferentes. E, portanto, massas e volumes diferentes. O gráfico a seguir representa as massas dessas esferas em função do seu volume. Então nós temos aqui o eixo X, certo? Referente ao volume em metro cúbico. E depois nós temos o eixo Y, referente à massa, certo? Por quilograma. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Aí ele fala o seguinte no exercício 1. Qual o valor Ele fala o seguinte: qual o valor da densidade do material das esferas? Qual é a razão entre suas massas e seu volume? Então, na apostila, nós temos lá massa e razão, certo? Então, a densidade da água é a massa dividida pelo volume. Então, o exercício 1, ele pede para nós encontrarmos a razão entre sua massa e seu volume. Então, vamos lá. Primeiro exercício. O valor da densidade do material. Nós vamos utilizar a densidade do material como a letra grega μ. Então, é a razão da massa pelo volume. Ok? Então, para nós encontrarmos a razão da massa pelo volume, eu preciso verificar na onde? Lá no meu gráfico. Então, o meu gráfico, se eu pegar esse ponto aqui, ó, peguei esse ponto. Se eu bater em X, eu não tenho valor, eu tenho volume 2 só. Em Y, eu tenho o valor, que é 6 vezes 10 ao cubo. Certo? Mas eu não tenho esse valor. Então, eu preciso da massa e preciso do volume. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o ponto de baixo, eu tenho o volume, que é equivalente a 1, mas não tenho a minha massa. Certo? Eu vou ficar com duas variáveis. Agora, se eu pegar esse ponto do meio aqui, ó, eu tenho a massa? Eu tenho o valor da massa? Tenho 4 vezes 10 ao cubo. Eu tenho volume? Tenho, 2. Então, neste caso aqui, quem que eu vou pegar para encontrar a minha densidade? Pego esse ponto, certo? Tendo como massa, a minha massa nesse ponto é equivalente a 4 vezes 10 ao cubo. E o meu volume nesse ponto é equivalente a 2. Ok? Metros cúbicos, né? E a massa é equivalente àquilo. Então eu venho, a minha densidade vai ser o quê? Massa, que é equivalente a 4
vezes 10 ao cubo dividido por quem? 2. Certo? Então, como que eu faço a divisão? Então, eu estou trabalhando em notação científica, né? Estou trabalhando em notação científica. O que que eu vou dividir aqui? Aqui, nesse caso, a notação científica, como eu não tenho nada de notação científica aqui, não tenho um 10 ao quadrado, se eu tivesse, eu teria que fazer esse com esse. Mas, como eu não tenho, então, vai ficar por 10 ao cubo. Eu só vou dividir o 4 pelo 2. Ok? Quantos que é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 dá 2. Vezes quem? 10 ao cubo. Certo? E eu tenho quilograma dividido pela massa ao cubo. Então, eu vou ter 2 vezes 10 ao cubo quilogramas por metros cúbico. Ok? Nesse caso, a alternativa, letra B. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Exercício 2. Quais os valores da massa e do volume, massa 1 e volume 2, indicados no gráfico em unidades do Sistema Internacional? Então, o que acontece? Eu sei que a minha densidade é igual massa por volume, certo? Se eu pegar o meu volume, aqui ó, então eu vou pegar aqui, quais são minhas coordenadas desse ponto aqui ó? 1, né, minha coordenada desse ponto aqui, então desse ponto é 1,0 e o minha massa 1, né? Então eu tenho que o meu x é o volume e no caso aqui é minha massa. Então o que nós vamos fazer? A substituição. Quando eu pego aquele ponto, eu tenho 1 para volume e M1 para a massa. Eu tenho o valor da minha densidade? Eu sei o valor da minha densidade? Eu sei, né? Porque eu acabei de encontrar a minha densidade. É 2, né? Vezes 10 ao cubo. Então, eu faço a substituição dos valores. Ou seja, a minha densidade... Quem que é minha densidade? 2, certo? Vezes 10 ao cubo, igual... Quem que é minha massa? No meu ponto que eu encontrei, minha massa é o M1. 0,0. M1, minha massa, e o meu volume é 1,0, né? Que seja 1. Então, tem uma igualdade, não tem nada aqui, isso está dividido por 1, tá? Eu vou multiplicar em cruz, certo?
Vou multiplicar em cruz. Então vai ficar M1 vezes 1 e 2,0 vezes 10 ao cubo, vezes quem? 1,0. M1 vezes 1 dá M1. Aqui é a mesma coisa, eu só vou multiplicar o meu número inteiro com o meu número inteiro, tá? Então, 2 vezes 1 é 2, 0,0 vezes 10 ao cubo. Então, essa é a minha massa, tá? Em quilograma. Então, a minha massa 1 é equivalente a 2,0 vezes 10 ao cubo. Ok. E o meu volume 2? Quem que é meu volume 2? Vamos pegar as coordenadas aqui. Coordenada aqui. Então, a coordenada é o quê? Meu X é o V2, né? Que é o volume. Então, é o V2. E quem que é minha massa aqui, ó? 6,0 vezes 10 ao cubo. Ok? Então, esse é o meu volume e esse é a minha massa. Então, exercício 3. Como que vai ficar o exercício 3? Densidade é igual massa pelo volume. Quem que é minha densidade? O valor encontrado, né? 2. Então, eu vou fazer a substituição, tá? Sendo que a minha substituição agora está sendo para quem? Para o meu volume 2, minha massa 6 vezes 10 ao cubo, tá? Então, vai ficar 2,0 vezes 10 ao cubo igual a massa. Quem que é a massa? Aqui eu tenho volume e aqui eu tenho massa. Então, a minha massa é 6,0 vezes 10 ao cubo dividido por quem? Pelo volume. Quem que é o volume aqui? O volume é o V2. Tendo uma igualdade, nós vamos multiplicar em cruzes, né? Multiplica em cruzes. Então vai ficar V2 vezes 2,0 vezes 10 ao cubo igual a quem? 6,0 vezes 10 ao cubo vezes quem? Vezes 1. Ok? 2,0 vezes 10 ao cubo vai dar 2,10 vezes 10 ao cubo vezes V2. Então, esse cara está multiplicando o V2, como eu tenho que encontrar o volume, então eu tiro ele daqui e passo para lá dividindo. Ok? Volume é igual ao que eu já tenho, vezes 10 ao cubo, dividido por quem? 2,0 vezes 10 ao cubo. Então, 6 dividido por 2, isso aqui eu tenho que fazer por partes, eu vou dividir esse com esse. E 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo, isso daqui dá quantos? Dá 1, tá? Isso aqui dá 1. 6 dividido por 2, 3. 4. 3, meu amigo, é dividido, não é menos. E 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo, isso é 1. Tá? Então, 3 vezes 1 vai dar 3,0 metros cúbicos. Então, encontrei minha massa e encontrei o meu volume, né? Então vai ficar, a massa é 2 e o volume é 3. Qual que é a alternativa?
massa 2 e volume 3. Letra A. Então, letra A aí. Letra A. Letra B. Tudo bem? Então, proporcionalidade entre duas grandezas, exercício 1 e 2. Tudo bem? Sim, professor. Então, exercício 3. Exercício 3 ele fala o seguinte: um carro vai de uma cidade A até uma cidade B percorrendo uma distância D, sendo V a velocidade escalar média nesta viagem. O tempo T é dado pela relação T, distância, sobre a velocidade média, tá? Nós sabemos que a fórmula da velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui é a mesma coisa. O que ele fez? Ele pegou esse tempo, colocou lá para cima e a velocidade média colocou aqui para baixo. Tá? Esse tempo é a variação do tempo em relação à velocidade média. Como se você fosse multiplicar aqui em cruzes, né? Aí ficaria assim, ó. Velocidade média vezes a variação do espaço pela variação do tempo pela variação do espaço vezes 1. Né? Aí ele isolou o t, variação do tempo é a variação do espaço dividido pela velocidade média. Nada mais que essa fórmula que ele passou. Ele fala assim, qual a relação que existe entre os valores t e a velocidade média?
Então vamos responder. Então, qual é a relação que existe entre os valores de t e a velocidade média? Então, o que acontece? Se a minha distância for constante, então d for constante, o que vai acontecer com o meu tempo e com a minha velocidade média? Então, distância constante, ou seja, vou colocar aí 100 metros, 100 quilômetros, ou 1000, vamos colocar aí 1000 quilômetros. Minha distância, o d é constante. Então, quando o d ele for constante, o que vai acontecer com o tempo e com a velocidade média? A velocidade média vai aumentar e o tempo vai diminuir. Isso. Então, o que acontece? Nesse caso, eles são inversamente proporcionais, tá? Proporcionais. Ok? B. Ele fala o seguinte: sabendo-se que Vm é 80 km por hora, o valor de t, o meu tempo, é equivalente a 1h30, determine d. Então ele quer que eu encontre o d, né? Ou seja, a distância. Basta eu fazer o quê? Para isolar o tempo aqui, ó, só multiplicar lá, ó. Tá aqui, ó. Esse daqui, o delta S é a distância, né? Ó, a distância. E esse daqui é o meu t. Então é o quê? A distância é igual a velocidade média vezes quem? Então meu d é velocidade média vezes o tempo. Ok? Só eu passar multiplicando aqui, ó. Tem uma igualdade, passa multiplicando lá em cima o t. Então vai ficar d igual a velocidade média 80 vezes 1,5. Então d vai ficar 80 vezes 1,5. 0, 5 vezes 8, 40. 8 mais 4, 12. Uma casa após a vírgula, então 120. 120 o quê? Quilômetros. C. Calcule o valor de t. Então ele quer que eu vou calcular o valor de t. Calcule o valor. Não, na C não. Na C é calcule a velocidade média no meu tempo equivalente a 1h. Tá? Então a distância, eu sei que a minha distância. Qual que é o valor da minha distância que eu acabei de encontrar? 120. Então eu tenho d equivalente a 120 km. Ele quer velocidade média. Quem quer velocidade média? A velocidade média é o quê? A variação do espaço, né? Ou seja, a distância pelo tempo. Tá? Fazendo a substituição dos valores. Velocidade média. Distância. Distância é 120. E o tempo? Tempo é 1, não é? Colocou 1h. 120 dividido por 1. 120. Então vai ficar 120 o quê? Quilômetros por hora. Ok?
Na D, calcule o valor do tempo. Então, ele quer que eu encontre o valor do tempo quando a minha velocidade média é equivalente a 100 km por hora. Então vamos lá. Então nós temos então o tempo vai ficar T é igual a distância dividida pela velocidade média. A nossa distância é equivalente a 120, certo? E a velocidade média é 100. Então isso daqui é equivalente, simplifica esse zero com esse zero, vai ficar 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 só andar uma casa para a esquerda, né? O número é 12 dividido por 10, minha vírgula está aqui, anda uma casa para a esquerda. Então, uma casa para a esquerda vai ficar 1,2. Ok? Ora. O que significa 1,2 em hora? É 1 hora e quantos minutos? 1h20. 1 hora e 20 minutos? Todo mundo concorda, sim ou não? – 1,2 é 1 hora e 20? Todo mundo concorda, sim ou não? Gabriel, o senhor concorda? João Paulo Duarte. Sim. 1 hora e 20, 1,2 em hora é 1 hora e 20? Sim. Camille Vitória Sim. Jorge Bertelli, você também concorda com isso, sim ou não? Sim. Sim. Alguém discorda? Camille Tatiene Santana. Alguém discorda ou todo mundo concorda? Não, eu concordo. Todo mundo concorda? Eu concordo. Ok, então se tivesse a alternativa lá 1,2, 1 hora e 20 minutos, letra E. Vocês iam assinalar a letra E. Sim ou não? Sim. Ok. Então vamos lá. 1 hora mais 0,2 em hora. Certo? Então, eu estou desmembrando aqui 1 hora mais 0,2 em hora. Então, esse 0,2 em hora, vocês estão falando que é equivalente a 20 minutos. 1 hora tem quantos minutos? 60. 60. Ou você faz a regrinha de 3, né? 1 hora tem 60 minutos. E 0,2 em horas tem quantos minutos? Só fazer a regrinha de 3. Multiplica em cruzes, né? Vai ficar 1 vezes x e 0,2 vezes 60. O que é 0,2 vezes 60? Dá quantos? Fazem aí 0,2 vezes 60 que vocês vão encontrar o minuto. Quantos que dá 0,2 vezes 60? Vamos lá, vamos ver quem que vai ser o primeiro.
Lembrando que não pode fazer na calculadora e nem no celular, tem que fazer no papel. Calma aí, professor, que eu vou levantar da cama para fazer. Não levantou ainda? Eita! Quantos que deu? Quantos que deu, João Paulo? Ferrari Santana. 0,2 Pode vezes falar, 60. professor? Diga, Gabriel. O senhor fez no papel? 12. Fiz. Certeza, meu amigo? É o quê? Certeza? Deu 12? 12. Então 1,02 é igual a 1 hora e 20 minutos? Não. É 1 hora e quantos minutos? 12. 12 minutos. É, 0,2 vezes 60, abaixo 0, 6 vezes 2, 12, sobe 1, 6 vezes 0, 0, mais 1, 1. Anda uma casa, então dá 12. Então 1 hora mais 12 minutos. Então tem que tomar cuidado nisso daí, viu? É mesmo, era só eu pegar isso aqui e multiplicar por 60, tá? 1 hora multiplica por 60 que você vai encontrar os minutos. Tudo bem? Tudo bem, minha gente? Sim. Ok. Na letra E, ele pede para nós esboçarmos o gráfico. Então, nós vamos fazer aqui no eixo Y, no eixo da velocidade média, em quilômetros por hora, e no eixo X, o tempo por hora, tá? Então, velocidade média em quilômetros por hora. Então, nós temos aqui, vamos fazer de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120. E as horas vai ser mais ou menos o quê? Vou colocar aqui 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. E eu tenho de 1 a 1,2, né? Que é 1 hora e 12 minutos. 1,2 vai estar mais ou menos aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui o 1,2. Então, 1 hora, ele vai bater em quantos quilômetros por hora, velocidade média, em 1 hora? Velocidade média, tempo, 1 hora, a velocidade média é equivalente a quantos? 120, ok? Então, quando o meu t vale 1, a minha velocidade vale 120. Então vai estar aqui, ó. Estar aqui. 1,2. A minha velocidade média vale quantos? 1,2. Quantos que vale a minha velocidade média? Não, 1,2. A minha velocidade média vale 100. 1,2 está aqui. Minha velocidade média, 100. Aqui, ó, estou projetando o meu gráfico. 1,5. Aqui. 1,5. Minha velocidade média vale quantos? 80. Então, minha coordenada, quando o meu x vale 1,5, aqui vale 80. Então, 1,5. 80 está aqui, ó. Olha lá, estou construindo meu gráfico. E 2? Quando vale 2,
A minha velocidade vale quantos? 40. Não, 60. Ok? Meu tempo, 2. Eu vou pegar a distância, certo? A distância é 120. 120 dividido por 2 dá 60. Certo? Pronto, então já tenho meus pontos, minhas coordenadas. Então esse é meu ponto, ó. Meu ponto aqui. Então meu gráfico vai ficar assim, ó. E esse é meu gráfico. Certo? Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Não. Não, ninguém tem dúvida?